Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula. Nós vamos falar agora na unidade 2 sobre os estudos pós-críticos do currículo, implicações para a prática pedagógica, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, as teorias pós-críticas do currículo, né, a gente pensa logo nas eventuais temáticas que já afloram, né, quando a gente pensa o currículo contemporâneo, né? E uma das temáticas mais interessantes e oportunas para a gente poder debater é o multiculturalismo e a questão étnico-racial, né? Questão de diversidade, diferença, perspectiva de diferença, de identidade, né? Que são temáticas que estão por detrás das teorias pós-críticas, né? Então, nessa unidade, nós vamos estudar as teorias pós-críticas, o currículo multiculturalista, o currículo e a questão racial. Nós vamos também falar um pouquinho sobre o currículo e a teoria pós-colonialista e os estudos culturais, né, como que a perspectiva cultural ela adentra, né, a perspectiva do currículo, né, o olhar para o currículo os saberes profissionais e a prática escolar, né, como que esse novo olhar para o currículo acaba implicando, né, nossos saberes profissionais, nossos fazeres e saberes profissionais, né? Saberes docentes. Então, vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente pontuar algumas características da teoria pós-crítica, né? Por que a gente fala tanto de teoria pós-críticas? Uma das características da teoria pós-crítica, né, nesses estudos, é a perspectiva da cultura, né? Como que as questões culturais elas adentram a escola, né? E como a diversidade, né? A perspectiva cultural, a diversidade, ela acaba adentrando a escola e às vezes a gente não percebe, né? E em que sentido o currículo ele consegue ser, né, um currículo inclusivo, né? E em que sentido ele consegue ser um currículo exclusivo, né? Excludente, perdão. Quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba pontuando, né? Bom, que tipo de cultura é essa que nós estamos falando? Será que a cultura de uma maneira singular ou é a cultura de uma maneira mais ampla? Ou são as culturas, né? Quando a gente pensa a questão étnico-racial, será que nós conseguimos falar ao longo de todo o ano letivo numa escola, determinada escola, né? Quando a gente pensa no planejamento educacional, quando a gente pensa no currículo escolar de uma maneira geral, será que a gente consegue abarcar a questão étnico-racial, a questão indígena, quilombola, a questão do campo, né? Será que a gente consegue realmente fazer com que a escola seja inclusiva para as pessoas com deficiência, né? Será que a gente consegue perceber as especificidades das pessoas com deficiência? Então, são questões que a gente acaba percebendo, né, que a teoria pós-crítica ela acaba trazendo como eixo principal, né, que é a cultura. Outra perspectiva, outra categoria é a própria linguagem, né? É a própria linguagem, a forma de se falar, a forma de se pensar, né? Como que a linguagem ela acaba também passando pela perspectiva cultural, né? Então, nesse sentido, será que o currículo consegue perceber a especificidade de uma maneira mais geral, mais ampla, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem uma diversidade linguística muito grande, muito variada. Será que o currículo ele consegue ter esse olhar para a linguagem, né? Perceber que existe variações linguísticas, que existe também a questão do preconceito linguístico, né? E aí vem a questão da singularidade. Então, essa é uma das características das teorias pós-críticas, né? Tem a perspectiva da diferença, né? A diferença em que sentido? Será que ser diferente me leva a construir conceitos ou preconceitos, né? Que diferenças é essa? Será que essas diferenças elas não trazem aí uma ideia de igualdade, né? O que é diferente para mim pode não ser diferente para o outro, né? O que é a identidade, né? Como que a identidade ela se constrói nesse eixo, nessa gama da diferença, né? Então são questões que acabam trazendo aí novos olhares para o currículo, né? Aquilo que é visto como diferente não era para ser visto como diferente. Afinal de contas, nós estamos falando de uma diversidade brasileira, né? De múltiplas culturas, de múltiplas raças, de múltiplas formas, né? De se viver, de
de existir, né, no Brasil. Então, quando a gente pensa essa relação do currículo, né, alguns teóricos vão falar que nós bebemos muito de um currículo eurocêntrico, né, de um currículo que não traz, na verdade, que não traz essa especificidade do Brasil, né, que não traz, porque por muito tempo deixou de falar, né, das questões étnico-raciais, da questão quilombola, da questão indígena, ou que inferiorizava ou silenciava, né, os protagonistas dessa nossa sociedade, da formação social brasileira. Quem são os sujeitos da formação social brasileira? Então, são questões que o currículo, que as teorias pós-críticas vão começar a defender, a pontuar, né? Quem são os sujeitos da prática pedagógica? Por que por muito tempo eles eram silenciados e hoje a gente precisa falar sobre? Né? Quem são os sujeitos da formação social brasileira? Então, cultura, diferença, linguagem, né? As questões de gênero também. Por muito tempo, mulheres, homens e mulheres, né, acabavam sendo silenciados nas escritas acadêmicas, nas escritas, sobretudo educacionais, mulheres, né, que eram silenciadas. E hoje a gente consegue falar, a gente tenta falar sobre relações de gênero, né, sobre violência, violência simbólica, sobre as múltiplas de violências contra as mulheres. E isso também precisa estar presente na educação, né, precisa estar presente nas escolas. Falar sobre as questões de gênero, falar sobre questões atuais, né, falar sobre feminicídio, falar também sobre genocídio, né, que vão para além da diferença, da distinção entre homem e mulher, né? Então, são categorias que acabam adentrando o currículo, né, as questões educacionais. Por quê? Porque, apesar de não serem questões, né, categorias tão recentes, acabaram tendo, né, a partir agora do século XX, acabaram tendo aí um olhar, né, no campo acadêmico. Por quê? Porque são questões, que vocês conseguirem perceber, são questões que estão na nossa gama, né, na nossa sociedade de uma maneira geral, estão no cotidiano. E a escola, e aí a gente volta novamente ao Althusser, ele acaba sendo um aparelho ideológico, né? Então, a escola ela possui uma função social, e por ter essa função social, ela acaba mostrando, né, a sua cara, né, mostrando essa diversidade, essa pluralidade, né, e também singularidades que a sociedade também traz. Então é necessário que a escola ela ande, né, de mão dadas com aquilo que está presente, né, aquilo que está presente. Então, para além do currículo formal, né, para além do conteúdo, a escola ela precisa perceber essa diversidade cultural, né? Então, por isso o multiculturalismo, por isso a questão étnico-racial e outras questões também que estão por detrás aí das teorias pós-críticas. Paralelamente a isso, nós temos a teoria crítica, né? Por que essa distinção, né? Teoria crítica, teoria pós-crítica, né? Por que alguns teóricos eles acabam construindo, né, reformulando esse olhar sobre a teoria crítica e trazendo a teoria pós-crítica? Porque a teoria crítica acabou se fechando um pouco, né, as pesquisas acabaram se fechando um pouco em algumas categorias que elas como se elas fossem, como posso dizer para vocês, como se elas fossem únicas, né? Que elas não conseguissem se relacionar entre si, né? Mas o que a gente vai perceber é que essas categorias, poder, aí vocês podem perceber poder, economia, classe social, conflito, são categorias que elas não podem ser vistas, estudadas isoladamente, né? E a teoria crítica, ela acabou se fechando, sobretudo a questão da classe, né? A questão das relações de classe. Por que eu digo isso para vocês? A classe, trabalhar somente com uma categoria, acaba excluindo as outras. Raça, gênero, né? E que a gente perceber, se a gente for perceber, parar para pensar um pouco, as desigualdades sociais, né, de uma maneira geral, elas acabam tendo um reflexo, né? Acabam tendo um reflexo em três categorias de análise, né? E uma interseccionalidade, que é a questão de raça, classe e gênero. Então não tem condição, não tem como a gente falar de desigualdades sociais sem perceber, né, as questões estruturais, né, estruturais e estruturantes
que estão aí por detrás das relações de classe, né? Perceber as desigualdades salariais, as desigualdades dentro da saúde, do campo da saúde, do campo da educação. Quem são os sujeitos mais excluídos, né? São mulheres, são homens, são mulheres negras, são homens negros, né? Se a gente for perceber os indicadores de genocídio, os indicadores de feminicídio, quem são as mulheres, quem são os homens e mulheres que estão sendo excluídos ou que estão sendo violentados com uma grande precisão, isso segundo os indicadores. São homens, mulheres negras, né? São as mulheres do campo, são as mulheres quilombola, né? As indígenas. Então, assim, são categorias que elas acabam se interrelacionando, né? Mas alguns teóricos da teoria crítica acabaram por se fechando em somente uma. A gente consegue perceber bem claramente que esses poder, economia, classe social e conflito, elas têm uma relação entre si, mas alguns teóricos não conseguiram perceber isso, acabavam enaltecendo uma categoria em detrimento da outra. Se falar em classe social, você consegue falar em poder, né? Você consegue perceber a relação de dominante e dominado, dominação, exploração, né? Os conflitos que estão por detrás de tudo isso, né? Os conflitos existentes nessa relação de poder e a própria questão econômica, né? A questão social de uma maneira geral. Então a gente consegue perceber isso. Vendo isso, vamos para um conceito-chave, né, das teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas realizam no campo educacional brasileiro substituições e, ao mesmo tempo, mudanças nos rumos das pesquisas científicas. As produções têm pensado nas práticas educacionais com a perspectiva de multiplicidade de sentidos que a categoria currículo pode trazer enquanto diferencial. Ou seja, né, essas teorias pós-críticas elas acabaram adentrando, mostrando, né, a cara da diversidade brasileira, né? As desigualdades sociais, as desigualdades de uma maneira em geral, acabaram adentrando, né, as pesquisas educacionais. E isso é algo bem pontual e bem relevante, por quê? Porque isso acaba refletindo na nossa prática pedagógica. Em que sentido, professora? Ora, se eu consigo perceber que numa sala de aula eu tenho uma diversidade social, eu tenho uma diversidade de sujeitos, eu consigo construir, né, posso conseguir construir uma metodologia de ensino significativo, né, que consiga realmente abarcar essa diversidade. Mas eu só vou conseguir realmente perceber, né, essa diversidade ou pensar as metodologias, né, se eu conseguir fazer essa relação teoria e prática. E quem vai me fornecer essas teorias e práticas são essas novas tendências que estão surgindo, essas pesquisas que estão surgindo no campo da academia, que vai me trazer essa multiplicidade de sentidos. Então, dentro das teorias pós-críticas, eu consigo trabalhar essas questões de gênero, né? Eu consigo perceber a formação de professores, de mulheres, né, dentro da área da pedagogia, da área da química, né? Quem são os professores e professoras que estão fazendo diferença na área da química, né? O que eles trazem de novo em relação ao currículo? Então, são pesquisas e são insights que eu trago até para vocês que vão me trazer um diferencial, né? Vão trazer um diferencial tanto para a minha prática pedagógica, tanto para aquilo que eu percebo, eu penso enquanto construção de uma identidade profissional, como também para os demais outros professores e professoras que estão se formando, que vão se formar no campo de conhecimento, né? Então, são questões que a teoria pós-crítica ela vai me salientar, né? Vai me potencializar.